5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente? E aí, Bá? Conta aí pro nosso povo qual é o tema do nosso episódio longo de hoje. Gente, hoje o nosso episódio vai ser muito legal, porque nós vamos falar sobre os elementos cênicos e estruturais do espetáculo de dança. A gente percebeu que vocês adoraram aquele episódio sobre a pantomima, sobre essa essência do teatro no balé, então nós trouxemos algo similar a esta proposta do outro episódio e nós vamos falar sobre artistas, coreografia, música, palco, figurinos, acessórios, cenários, iluminação e muito mais. Então fica aqui com a gente até o final do episódio e não deixa de dar a classificação aqui no nosso Spotify, deixa umas estrelinhas aí pra gente, que isso ajuda muito o nosso trabalho, o nosso podcast a crescer, tá bom? Então vamos lá pro nosso tema de hoje, Prof. Tati, nossa querida especialista em teatro. Ai, essa Prof. Bá me mata, né, gurias? Gente, então vamos lá, vamos começar então a destrinchar, a analisar e refletir um pouco então sobre os elementos do espetáculo, né, gente? Lembrando que muito antes dos espetáculos de dança serem conhecidos tal e qual a gente conhece hoje, com um palco dentro de um teatro, né? Há muitos anos, primeiro surgiu o teatro grego, né? Depois aí veio a ópera e, por fim, estamos aqui para analisar, então, esses elementos, como eles participam e impactam especificamente nos espetáculos de dança. E, para começar, nós temos que começar com o elemento principal de um espetáculo de dança, que são os bailarinos e as bailarinas, né, gente? São os nossos queridos artistas que vão até o palco mostrar, então, a sua essência da sua arte, os seus movimentos, as coreografias apresentadas, né, que podem ser em solos, em duos, em trios, grupos, e assim vai, né, gente? Nós nem vamos comentar muito porque, como a gente colocou aqui no nosso roteirinho, dispensa comentários, com né, certeza. Gente? Então, aí a coreografia, que é também um dos elementos principais, a gente gosta muito de trazer para vocês algo que possa fazer sentido com relação a coreografias. Porque vocês sabem que cada nível técnico da bailarina tem uma coreografia específica para ela. Então, por exemplo, o que seria a coreografia segundo o dicionário Oxford? É a arte de conceber os movimentos e passos que vêm compor determinada dança. Os movimentos e passos criados pelo coreógrafo, e no sentido figurado é qualquer sequência de movimentos que lembram uma dança. Então, uma coreografia pode ser tanto elementos técnicos quanto elementos artísticos, pode ser apenas uma mise-en-scène, e isso vai depender muito da história e do nível técnico de cada turma e de cada nível que está ali compondo o espetáculo, porque a coreografia é um destes elementos que compõem toda uma peça teatral ou toda uma peça de balé. É verdade. Sabe o que me lembrou agora? Enquanto tu avalia o conceito de coreografia, eu não sei se a Prof. Bá já viu isso ou se vocês que estão nos ouvindo já ouviram, mas uma vez, logo que abriu um novo shopping aqui em Porto Alegre, que é o Shopping Pontal, eles fizeram uma instalação artística que era, eles separaram assim numa parte mais vazia do shopping, que era bem o hall de entrada, eles definiram um certo palco, vamos dizer assim, para que as pessoas não entrassem nessa zona. Aí tinha um grande tecido, muito leve, muito fluido, e eles colocavam ar nesse tecido que vinha por baixo, e aí aquele ar ia criando uma coreografia. Nossa, que legal. No pano, gente. O tecido, eu até fiz um vídeo porque é uma coisa tão, assim,
simples a ideia, mas ficou muito bacana. E eu lembrei agora que era uma coreografia, porque como no sentido figurado, como a Bá acabou de ler, é qualquer sequência de movimentos que lembram uma dança. Era uma coreografia, mas não tinha bailarinos. E agora? Uau. É coreografia ou não é? No sentido figurado, sim, né, gente? Com certeza. Outro elemento muito importante é a música, né, Prof. Tati? E a música, ela desempenha um papel fundamental na dança, servindo como a espinha dorsal que guia os movimentos e expressões dos dançarinos. Ela não apenas fornece o ritmo e a contagem para os movimentos, mas também inspira e motiva, permitindo que os dançarinos se conectem emocionalmente com a performance. Como já dizia o Balanchine no nosso episódio que a gente mostrou, o bailarino, ele dança a música e escuta os movimentos. Quem lembra dessa frase icônica que ele falou? E eu super concordo com ele. Mas eu acredito assim, eu já assisti, eu não sei se você já viu, Prof. Tati, eu já assisti uma vez um espetáculo que... Eu acho que eu tava até com você. Aquele espetáculo contemporâneo... Olha a louca. Aquele espetáculo contemporâneo que a gente assistiu, que teve uma parte que eles dançaram no silêncio. E foi tão impactante quanto se tivesse uma música. Porque a gente só escutava os movimentos, né, deles, quando fazia as pisadas no chão e tudo mais, e a respiração. Você lembra? Isso foi muito impactante. É muito... Lembro, era um grupo carioca, né? Gente, eu não consigo me lembrar do nome do grupo, mas era um espetáculo muito bonito. Os bailarinos e as bailarinas, eles eram maravilhosos, né? E foi lá no Teatro São Pedro. Foi no Teatro São Pedro. E o curioso é que uma parte longa do espetáculo foi sem som. E parecia, pra mim, que estou assim um pouco mais acostumada em assistir espetáculos de dança contemporânea, eu achei que era algo próprio do espetáculo. Mas eu lembro que depois comentaram que não era. Houve um problema no som, na música. E os bailarinos... Lembra? E os bailarinos seguiram. Só que eu já assisti vários espetáculos que intencionalmente tinha momentos que não eram... não tinha música e a gente ouvia ainda assim essa música, que daí a música não vinha de fora. A música acaba sendo criada, vamos dizer assim, pelos corpos dos bailarinos, porque como a Bá falou, tem a questão da respiração, tem o corpo entrando em contato com o chão, que faz som, né? Sim. Então, contemporaneamente, a gente até não ouve a música, ou o ritmo é ditado por outras questões, ou com palmas, ou coisas assim, mas lá na essência, né, do balé, quando ele se transforma em espetáculo, aí nós temos aquelas maravilhosas orquestras com todos os tipos de instrumentos, né? A música é super elaborada, super cheia de nuances, até hoje em dia em que muitas coisas podem ser com sons, ou até quase nenhum som pode ser considerado música, mas que delineia bastante o movimento dos bailarinos e das bailarinas e também traz uma atmosfera pra esse espetáculo, né, Bá? É verdade. Olha que eu não lembrava que foi um problema técnico do som, porque foi tão lindo e eles foram tão profissionais, eles continuaram dançando. Porque assim, eu sou meio nervosa. Se fosse eu já ia eu já ia ficar num suador enorme. Mas eles foram tão profissionais que eu não percebi, eu jurava que era no silêncio e não tinha ninguém que piscasse, gente. Sério, ficou eu e a Tati, assim, um olhando, assim, pro espetáculo. Foi realmente muito lindo aquele espetáculo. Ele era um espetáculo contemporâneo, era uma proposta diferente que eles trouxeram no Teatro São Pedro, que dispensa comentários de lindo que é. E foi bem legal. Então, a gente traz elementos aqui pra vocês, mas claro que nada é uma regra. Não quer dizer que tem que ter tal coisa pra ser considerado o espetáculo. Não, existem elementos do espetáculo, existem elementos obrigatórios e existem elementos que, pro lado contemporâneo, dispensa muitas vezes, porque vocês sabem que alguns estilos, eles têm essa característica de serem mais modernos, de trazerem coisas diferentes, às vezes abstratas. Então, essa parte é bem legal. Sim. E aí, só para encerrar a questão
desse espetáculo que eu e a Bá vimos. Eu não sei se tu te sentiu da mesma forma, Bá, mas quando um espetáculo ele não tem a música, quando os bailarinos dançam em silêncio, a impressão que eu tenho é que cria uma certa tensão no ar, na plateia. Não uma tensão negativa, mas uma tensão de atenção. Parece que ninguém... Porque se alguém der aquela tossidinha, aquela espirradinha... Já atrapalha. Já atrapalha, exato. Porque parece que fica aquela atenção suspensa, assim, pairando no ar. O povo nem pisca. É diferente de quando tem a música, né? Não sei se tu sentiu dessa mesma forma. Com certeza. Eu não queria nem espirrar, eu não queria fazer... Eu só ficava vidrada no que estavam fazendo. Sim, dava gosto de ver, né? Mas verdade. É bem diferente, né? E seguindo aqui, então, análises dos nossos elementos. Para ter um espetáculo, precisamos de um palco, né, gente? E, basicamente, os palcos, tá? Eles têm 3 nomes e 3 estruturas, tá? O que a gente conhece mais, o que é mais utilizado, tanto para apresentações de escolas, como para apresentações profissionais mesmo, é o chamado palco italiano, onde os espectadores ficam apenas de frente, né? Aquela caixinha cênica que a gente chama, caixinha não caixona, né, gente? E a plateia, então, fica à frente. Geralmente situa-se mais distante da plateia, né? Geralmente tem um pouquinho de distância. O segundo tipo de palco é o palco de semi-arena, que é constituído de uma plataforma que avança pela plateia, ficando esta disposta em semicírculo ao seu redor. Ele aproxima mais os espectadores dos atores ou dos bailarinos. Aqui, ao menos, não é um palco que é comum. Acho que a gente nem tem essa estrutura. Acho que só quando fixa, né? Eu digo. Eu acho que é uma estrutura mais móvel. Eu, particularmente, nunca assisti espetáculo numa estrutura assim. Né? Eu já assisti, mas não era aqui no Brasil, não. E também foi uma adaptação. Tinha um show, né, Eu não vou me lembrar o nome dessa arena, mas foi lá no Chile. Tinha um show e a abertura desse show foram bailarinos dançar o padedê do Nutcracker, que inclusive o meu amigo, o Ederson Paiva, que dançava no Nescafé de las Artes, ele dançou nessa arena. Mas foi uma abertura, então eles meio que adaptaram para eles dançarem o padedê. Deve existir algo, né, com essa estrutura, mas, por exemplo, um espetáculo inteiro eu nunca vi. Porque realmente, imagina você assistir o espetáculo inteiro do lado, né, não é a mesma coisa. Mas eu acho que também é uma estrutura bem comum para espetáculo musical. Pra show, pra palestra. Isso, que é aquele palco que avança, aí o palestrante ou o cantor vai até a ponta. Pra dança, ele não é tão comum. É quase como se fosse, assim, pra quem não entende, quase como se fosse uma passarela. Sim. De moda. Sim. Né? Então é uma estrutura que ela é mais usada para outras formas artísticas mesmo. Porque imagina, no balé a gente tem o fundo com cenário, às vezes tem acessórios e materiais dentro do palco. Imagina a pessoa poder ver isso atrás, a gente precisa de camarim, precisa de coxia para os espetáculos tradicionais, né? Eu não digo, por exemplo, para coisas contemporâneas, abstratas, Sim. Mas para espetáculos tradicionais eu vejo algo que seria muito inviável, mas a gente nunca sabe, né? A gente tem tantos coreógrafos que do nada criam uma coisa. Sim, pra inovar. Mas tanto que falando especificamente do balé clássico, né? Muitas fontes citam que a questão do en dehors, que nós viramos, né? A perna, o pé, para essa rotação para fora, tem a ver com essa questão do palco italiano. Que era uma questão em que nos deslocamentos, os bailarinos e as bailarinas não poderiam dar as costas ao público, porque isso seria considerado uma falta de educação. Sim. Então, tem muito a ver com a própria técnica, né? E a gente sabe que o corpo no balé, ele é bem 2D, vamos dizer, né? É a verticalidade e a horizontalidade.
Então é diferente de outras danças que é mais uma coisa e passa pelo chão e nananã. Então o formato que funciona para o balé especificamente, que tradicionalmente funciona melhor, é o palco italiano, né? E por último teremos o palco de arena, que é onde os espectadores ficam ao redor de toda a plataforma. Pode ser circular, quadrado ou triangular, tá? E também a gente pode ver uma semelhança com a estrutura da dança de rua, né? Com hip hop ou street dance, no qual os espectadores assistem fazendo um círculo ao redor dos b-boys e das b-girls, né, gente? Que tem isso, quando a gente tá fora de um palco, se forma geralmente aquela roda, até porque tem às vezes uma batalha, uma disputa, e tá todo mundo ali botando aquela energia do vai, né? É verdade. Eu já vi esse modelo de palco também pra UFC. Já viu alguma luta de UFC? Eles uma arena ali, fica todo mundo no meio e acho que é mais funcional mesmo pra essas categorias de dança de rua, de luta. Mas justamente porque a luta é completamente 3D, né? Ah, sim. É isso, tu puxa o pé, tu passa pelo chão. E aí não tem essa coisa do balé que a gente tá sempre se dando a ver de frente. A gente até tem umas passagens de costa, umas piruetas, faz uma diagonal, mas quase sempre a gente tá mostrando a parte da frente do nosso corpo, né? Já o UFC pega um, rola o outro, deu o chute e imobilizou. É verdade. E aí as pessoas querem ter essa característica de treinar não de torcer, sabe? Sim. Né? É diferente a relação. Na dança tem uma coisa mais polida. Vamos assistir. Os figurinos, gente, são as roupas, os trajes usados por uma bailarina ou personagem de uma produção artística. Então, os figurinos fornecem informações visuais relacionados ao perfil, ao caráter, ao estado de ânimo e estilo do personagem, podendo inclusive ser de extrema relevância para a realização dos movimentos, né, gente? Então, dependendo da história que está sendo contada, né, o figurino, ele auxilia a trazer para o público essa ideia. E não é à toa que essa ideia não só na dança, mas no teatro, no cinema, se a gente for analisar, se a gente for pensar, tem uma característica assim, os vilões eles usam as roupas, são de cores claras, geralmente, ou de cores escuras? Cores escuras, sim, né? Os formatos, as formas geométricas que estão nas roupas, elas são mais pontudas, pontiagudas, ou elas são mais arredondadas? São mais pontiagudas. Então tem todo um conjunto de coisas, de imagens, de cores, de formas, que vão de volumes, que vão delineando. E também tem roupas, o tipo de saia, o tipo de titi também influencia no movimento, né? Às vezes se pode dançar com uma capa, e essa capa vai ter ela pode ser usada no movimento. A saia longa, que se segura, como em alguns balés que nós temos a figura da camponesa. Sim. Então o figurino também tem essa participação, né, Bá? Ah, com certeza. E eu acho que o figurino, quando se trata de, por exemplo, estilos contemporâneos e jazz, eles ajudam muito também. Tem muita gente que vai falar, mas só precisa de um short, uma leg. Não, tem várias coreografias que eu já vi que o figurino fez toda a diferença quando coloca, às vezes, umas mangas, umas saias, que traz ali um movimento fluido. Fica muito bonito e visualmente fica muito interessante vendo da plateia. Eu acho que o figurino, ele faz toda a diferença, e principalmente o que eu vou falar pra vocês agora, que são os acessórios, que dependendo também do personagem, ou da coreografia, ou do estilo, ele faz total diferença, pois são objetos que auxiliam a narrativa da história apresentada ou na coreografia. Eles podem ser adornos com função estética ou podem ser utilizados ativamente nas performances. E exemplos disso seriam as cestas, arcos, bolas, lenços, penas. A gente pode utilizar, assim, a imaginação pode rolar solta. Eu gosto muito de utilizar acessórios também com crianças pequenas, porque eu acredito que auxiliam
Principalmente, às vezes a gente fica sem ideias para crianças pequenas, porque a gente sabe que a limitação delas com relação à idade, né, Tati? Às vezes são movimentos muito simples, mas quando você adiciona acessórios, visualmente fica muito mais bonito e parece até que é uma coisa difícil que elas estão fazendo. Quando, na verdade, é só um movimento bem elaborado, feito pela coreógrafa ou coreógrafo. Então, esses acessórios, eles também auxiliam muito no processo, assim, de contar a história mesmo e do personagem. Você gosta, Prof. Tati, de utilizar acessórios? Muito, eu adoro usar acessórios nas coreografias, seja para acentuar alguma ideia que a gente queira passar, né, nessa história, ou com as crianças, as pequenas, porque a gente sabe, né, gente, que muitas vezes, para criança, a apresentação acaba sendo abstrata, né, no sentido de que a criança sabe que ela vai estar indo para o palco, ela vai estar demonstrando para uma plateia os passos, os movimentos que ela aprendeu, mas não fica tão nítido para ela o que é que tá se passando nessa história ou nessa coreografia. E quando a gente usa um elemento, além de visualmente para o público ficar mais bonito, como a Bá falou, eu acho que aquele elemento auxilia a criança a entender melhor qual é a função, do que ela tá brincando de ser naquele momento da dança. Então eu acho que o acessório é fundamental. E também tem acessórios que auxiliam na estética. Por exemplo, tem eu acho que é o jardim perfumado, jardim encantado do Corsário, que é feito com o jardim anime, acho que é anime. Isso, exatamente. Gente, eu acho lindo aquele jardim, aquela coreografia. Muito, muito. E é um acessório que tem principalmente uma função estética ali. Sim. Mas cria um visual muito impactante e bacana, né? É verdade. É porque, por exemplo, se você compara o Jardim Anime com a coreografia da Valsa das Flores, do Balanchine, que elas quase não usam acessórios, na verdade, é aquelas saias que imitam pétalas de flores, né, Tati? As pétalas das flores. Isso, exatamente. Que saias lindas. Meu lindo. Deus. E tem uma solista principal. Ali, eu percebo que exige muito mais movimentação técnica. É uma coreografia muito mais complexa do que as coreografias, por exemplo, do Jardim Anime, que tem o acessório. Só que, visualmente, se você não tem, assim, uma noção de balé, visualmente para uma pessoa leiga, aquilo ali tá tão bonito quanto. E não tem uma diferença do que você olhar quando você entende de balé e fala, não, realmente aqui tá bem mais complexa a coreografia do que a outra. Só que fica tão bonito a outra com aquelas flores, aquele arco que as meninas dançam na mão que, gente, sei lá. Eu gosto das duas. Eu não sei qual seria o meu favorito, mas eu gosto das duas. Eu realmente não vejo diferença. E isso é legal, porque se você tem uma turma que não tem um nível técnico avançado pra dançar aquela coreografia do Balanchine, né? Aquela versão do Balanchine, da Valsa das Flores. Mas, você adicionando um acessório que vai ajudar elas a dançar e ficar tão bonito quanto, eu acho super válido. É verdade. Bem interessante essa comparação que tu fizesse, Bá. Porque bem isso, são alternativas completamente diferentes, mas pro espectador comum, e mesmo quem é espectador de balé, óbvio, a gente tem um olhar mais voltado para as questões técnicas do movimento, da dança, da coreografia, né? Mas o impacto visual dos arcos, só a gente, né, para quem não conhece ou não tá lembrando, né? Essa questão dos arcos, do jardim algumas pessoas estão com arco para um lado, algumas bailarinas, as outras estão com arco para o outro, algumas baixam o arco para frente. Só fazer isso, imagine assim, linhas de pessoa fazendo isso, já cria um visual, uma coisa ali nos nossos olhos que parece uau. E não é nada, gente, são só pessoas diferentes movimentando o arco. Com certeza. Não que seja fácil ensaiar isso, porque é muita gente dentro do palco. Gente, vocês não têm noção como que é difícil você ensaiar com muitas pessoas. Claro que no caso de grandes companhias, são todos bailarinos profissionais. Mas quando é crianças, meus amores, olha... Ai, meu Deus, é uma dor de cabeça. Gente... Mas no final dá tudo certo. Dá. As professoras, assim, um pouco carecas, tá, gente? Umas olheiras meio esverdeadas, né? Mas no final,
quase sempre dá certo. É verdade. Né? Então, gente, continuando aqui, ó, nosso outro elemento que são os cenários, né, gente? O cenário, ele desempenha um papel fundamental na narrativa, pois ele contribui para a compreensão e imersão na história, se houver uma, ou ele sublinha um clima, uma ideia, um astral, um mood, como a gente diz, né? Porque através do cenário, o público consegue visualizar o ambiente onde se passa a história, o que facilita a compreensão dos acontecimentos e das ações dos personagens. Podem ser físicos, né? Às vezes eles de fato, o cenário se retrata um local, uma sala, às vezes pode existir lá o sofá de verdade, a mesa, a árvore de Natal do quebra-nozes, né? Ele pode ser feito com telões, por exemplo, como é feito bastante hoje em dia, né? Onde a gente então cria essa tela, essa animação, né? Essa tela, e isso que é uma coisa virtual, ou mesmo esse cenário ele é criado somente pela iluminação, né? Eu já assisti vários espetáculos que o palco então estava nu, vamos dizer assim, e só o jogo de luzes é que criava essa ambientação, porque quando a gente está falando de cenário, a gente tem que lembrar que a gente está falando de toda a ambientação, que pode ser tanto uma coisa realista, tentando remeter a uma ideia de que realmente as pessoas estão dançando naquele lugar que não é o palco, ou às vezes pode, né, nas coreografias mais modernas, mais contemporâneas, não tem uma história, mas vai ter o quê? Uma energia. Então, a luz mais baixa, o escuro, oferece um clima, uma luz estouradona oferece outra. Os cenários, eles podem ser compostos por várias formas, desde a luz até o cenário de verdade verdadeira, tal qual a gente conhece, né? Eu sou da época que não existia telões e quando... Nossa, imagina, eu sou de uma cidade do interior. Pra gente conseguir cenários pra botar atrás, por exemplo, sei lá, vai fazer uma história que tem princesa, aí tem que desenhar um castelo. A gente tinha que contratar um pintor de fora pra ele fazer toda essa arte do tamanho que era da parede do teatro. E era uma confusão pra entregar, e sempre era uma emoção. Eita, pra entregar esse negócio direito, porque era tudo pintado, se tivesse qualquer erro, não tinha como mudar. E hoje é tudo muito mais fácil, porque você contrata ali aqueles telões de LED, você tem o técnico, você mostra a animação que você quer, ele vai lá e coloca e muda, bota castelo, bota água, bota fundo do mar, bota o que ele quiser e pronto. Hoje em dia é muito mais fácil. Apesar que eu assisti um espetáculo antigo do quebra-nozes russo, que geralmente os russos são bem tradicionais, e era tudo pintado. Uhum. E tem ainda a sua magia quando é, né, pintado e tem o cenário físico. Eu sinto a magia quando é um balé tradicional. Claro que se você quer, por exemplo, uma Alice da vida, tem que ter a animação, não tem jeito, porque a história pede, é uma coisa meio da imaginação, né? Mas quando é aquele tradicionalzão, assim, eu acho lindo. Até sinto falta, porque você escutava quando trocava a arte e ficava o povo atrás puxando as cordas e aquele barulhão atrás e a gente tudo morrendo atrás e trocando cenário, e trocando coisa, e trocando trem e mesa e tudo. Meu Deus do céu, saudade. Sim, que era tipo, era como se fosse esse tipo de cenário que a Bá tava falando no início, né, há muitos anos atrás, quando eu dançava lá na escola, mesmo nos meus primeiros anos como professora lá, né, na escola de balé da Lenita, também era esse telão, uma tela inteira pintada, que era assim um papel ou um tecido, não sei dizer pra vocês, mas era pintado. Sim. E aí eu fico pensando, né, e era uma época, né, século passado, né, gente, como eu gosto de falar aqui pra vocês, ou início desse século. Hoje em dia a gente tem esses pintores muralistas, né? Sim. Que, como a gente tava falando dos grafites, pra quem não ouviu, fica a dica, ouça o nosso petit episódio sobre as bailarinas em grafite do Eduardo Cobra. Mas quando a gente cita esses murais, né, gigantescos, hoje em dia os artistas, acredito eu, que têm muito mais facilidade pra fazer em escala alguma coisa que a gente pedia, porque que nem a Bá vai pedir um castelo, né? E pra saber o tamanho do castelo, gente, e pra fazer, e pra pintar tudo isso,
né? Há anos atrás, muito mais complicado achar alguém que fizesse esse tipo de arte. É verdade. Mas se fazia, gente. Se fazia e o povo adorava. Com certeza. E por fim, a iluminação, né? Como a Tati falou, faz parte. É um elemento, eu acredito, mais fundamental de todos. Porque a iluminação, ela tem o papel não só de criar um efeito no cenário, como também ela traz uma certa dramatização. Pois a luz possui a função estética no espetáculo de dança, de iluminar os corpos, objetos e adereços cênicos. Ela revela sua plasticidade ao iluminar um bailarino ou objeto, acentuando, transformando ou escondendo a sua configuração, materialidade, textura, tamanho, cor, volume, contorno, peso, brilho, enfim. A iluminação altera o visual e a expressão segundo o contexto emocional do espetáculo, podendo transformar o sentido das cenas e figuras. Eu acredito que quando a gente tem os balés tradicionais, a gente ainda pode perceber a dramatização que a luz gera no cenário. Quando, por exemplo, tem duas pessoas dançando ali no meio, aí vem uma luz de cima e só foca naquele casal. Fica bem diferente de você analisar da plateia, né, Tati? Quando, por exemplo, tem aqueles espetáculos que a luz vem da coxia, uma luz assim dramática, uma luz que parece tá chamando pro além, pra algum lugar e... Nossa, aquilo, toda vez que eu vejo uma luz assim, eu fico, já me desce uma deprê, assim, uma tristeza, parece que a pessoa tá indo embora, está seguindo o destino dela, tá, sei lá, qualquer coisa desse gênero me passa na cabeça, é muito interessante. Parece que a pessoa tá sendo chamada, é o chamado dela, é o objetivo dela. É um chamado para a luz, siga a luz, não siga a luz, Caroline. Sim, realmente, assim, a luz, ela é uma característica muito importante, a gente sabe da importância para quem dança profissionalmente, nem se fala, tá? Sim. Mas qualquer espetáculo que tenha um caráter assim um pouco mais formal, um pouco mais sério, mesmo os espetáculos de final de ano das escolas, a gente sabe da importância desse artista que é o técnico que faz a iluminação, né? Sim. Porque o ideal é que o iluminador, não só o iluminador, né, gente? O figurinista, enfim, que esses profissionais, eles têm um olhar atento para a criação daquele espetáculo, daquela coreografia, daquele momento, porque a luz vai ajudar muito a criar o efeito que se quer na plateia, né? E realmente, a gente, na dança, a gente trabalha muito com os focos, né? Com os pinos, como a gente chama. Que é, então, assim, tem o casal, todo o corpo de baile vai sair no escuro e vai ficar o casal do padedê ali sendo mostrado, a luz em cima deles em evidência. E aí entra, sei lá, o corpo de baile com outro figurino, né? Estou viajando, não que seja o caso. E aí abre a luz, tá todo mundo ali dentro de novo. Então, tem um jogo, um efeito que se consegue na plateia muito bacana. Então, esse jogo de mostrar e de esconder o que se quer. E também esse clima, né? Esse drama, como a Prof. Bá falou, que realmente é muito bacana e é muito interessante quando a gente consegue isso com a iluminação. É verdade. Né? E vocês, meus amigos, meus caros, o que vocês acharam do nosso tema? Vocês acham que a gente abordou todos os elementos ou ainda faltou mais elementos para ser abordado aqui sobre os espetáculos? Deixa aqui nos comentários pra gente o que vocês acharam deste episódio, tanto no Spotify quanto lá no nosso perfil do Instagram, @5678podcast. Dá um oi lá pra gente, deixa sugestões, o que quiserem, a gente adora ouvir vocês, tá bom? Um beijinho. É isso aí, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Analisem, vocês que preparam seus espetáculos, vocês conseguem pensar e ter um certo domínio sobre todos esses elementos? Vocês contam com a ajuda de algum profissional da área? Vocês mesmos que têm que resolver todos esses elementos que não são poucos, né? Conta pra gente como é ser o grande ou a grande criadora de um espetáculo e se você tem a contribuição de outros profissionais ou se é só matando a bola no peito e é tudo contigo mesmo. Tá bom, gente? Valeu, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.